E convido agora o Adão Vilaverde, que é ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e professor da PUC do Rio Grande do Sul. Deputada, boa tarde aos demais deputados e deputadas que participam nesta audiência pública. Queria saudar também os demais expositores do tema que me antecederam e quem nos assiste neste momento aqui, nesta importante audiência, deputado Solano, e dizer que para mim é uma honra, uma satisfação, e eu diria que é uma responsabilidade vir até aqui o Parlamento Brasileiro, vice-deputada Fernanda Melchiona, para debatermos esse tema. Um tema de nação, assim, um tema de futuro do país. Por isso eu fico muito honrado em poder estar aqui e dizer que é uma responsabilidade grande estar aqui. No mundo, os fabricantes de smartphones, como foi dito, de automóveis, de aviões, enfim, suspendem as suas linhas de montagem porque faltam componentes eletrônicos. Já foi dito aqui pelo Dr. Miguel, que me antecedeu. A escassez de semicondutores afeta o mundo e afeta o Brasil, pesadamente nesse momento. Menos de 20 empresas brasileiras atuam no ramo, mas elas atuam, digamos, não chegam na cadeia completa, vamos dizer assim, elas não realizam. Elas importam insumos. Portanto, nós importamos insumos no campo dos semicondutores. E também foi dito recentemente. Vejam o quanto é importante política de Estado. Os Estados Unidos recentemente destinou 52 bilhões de subsídios de dólares para reduzir a dependência do leste europeu, que, na verdade, supre 80% da demanda mundial de semicondutores. É o leste asiático, que supre essa exigência. E, portanto, do nosso ponto de vista, concluir a liquidação da CEITEC significa tirar o Brasil do seleto grupo de produção de semicondutores do ponto de vista mundial. É um equívoco, é errado fazer isso. Já foi dito aqui pelo presidente Silvio, que me antecedeu, mas foram mais de 162 milhões de produtos na área de microeletrônica, eletroeletrônica, enfim, neste campo aí, que já foram entregues pela CEITEC. A CEITEC faz entregas. A CEITEC não é um projeto despregado da realidade, das necessidades do mundo real lá fora. A CEITEC faz entregas. Nem vou relatar ali o conjunto de entregas, porque o presidente já referiu esse conjunto de entregas. Já referiu também que o chip de identificação veicular, por exemplo, ele já disse que é 60, eu estou na minha lâmina aqui com 50, e ele já disse que é 60. Atende 60% do mercado nacional, o chip de identificação veicular. Tem mercado para a CEITEC, tem um enorme mercado para a CEITEC. Esta aqui, durante os anos de 2013 a 21, 8 anos isso, se não me falha aqui meu cálculo, 8 anos, né, Silvio? Não só formou os seus quadros e a sua, vamos dizer assim, os seus talentos, os seus cérebros, o capital humano, o patrimônio intelectual, engenheiras e quadros de primeira linha. Aliás, dos que já foram demitidos, 80% já estão em empresas estrangeiras. 80% já estão em empresas estrangeiras. 80%. Quem é que investiu neles? Foram as empresas estrangeiras ou fomos nós que investimos neles, deputado? Portanto, eu pergunto, né? Quanto melhor não seriam os resultados da empresa, que começam a dar sinais, inclusive positivos, e eu vou mostrar daqui um pouco, sobretudo, a perspectiva deles, se a empresa tivesse funcionando a pleno, ou seja, se a empresa não tivesse interditada, vou chamar assim, que é o processo de liquidação. De duas, uma, ou tem coisas que nós não sabemos, ou tem uma enorme incompreensão sobre o tema CEITEC, ou tem coisas que não estão na arena do debate e da discussão aqui. Eu sou daqueles que acham que divergência nunca foi problema para nós. Podemos ter 10 opiniões diferentes. Se nós soubermos debater e construir as convergências, é isso que o país precisa nesse momento de crise.
E essa é uma área que precisa disso. Em tudo que é lugar do mundo, onde houve investimentos em semicondutores, o processo foi largo, de mais de 10 anos, está aqui. Vocês estão vendo, ali tem início, tem a Celeva que foi construída. Muito recurso público foi investido na CEITEC, o presidente Silva acabou de dizer. Para uma fábrica mesmo, arrancar com investimento público, não tem. Não foi assim em nenhum lugar do mundo. Singapura, Taiwan, Coreia, UK, Estados Unidos, China. Aliás, o Biden foi agora para fazer uma discussão sobre a questão da guerra lá no leste europeu, e uma das coisas que ele fez na Coreia do Sul é tentar buscar uma fábrica de semicondutores para colocar no Texas. É isso que ele foi fazer lá, a penúltima viagem dele agora. Acho que agora está no Israel, me parece. Né? Então, portanto, estratégia de Estado americana nesse sentido. A CEITEC tem um corpo técnico extraordinário, como foi referido aqui pelo presidente, né? É única na América Latina, mais de 40 patentes, ela já tem mais, eu acho que eu não sei qual é a atualização hoje, né? Mas mais ou menos nesta ordem, né, Silvio? Mais de 40 inclusive já vi documentos do ME, do Ministério da Economia, dizendo que é muito pouca patente. É muito pouca num processo histórico de 200, 300, sei lá. Agora, recentemente, para um negócio jovem, só ela, é algo absolutamente extraordinário, do ponto de vista de números. Né? E ali até lembrei de um dado que em 2015 tinha sido depositado um número significativo, digamos assim. Né? A empresa foi quem mais depositou patentes nesses órgãos que recebem esse tipo de gerenciam a questão. O seu processo de fabricação já mostrado também, né, é um processo de desenvolvimento, de fabricação de produtos de negócio. Primeiro, o desenho à esquerda é como é que você pede um chip para a CEITEC, o segundo, como fabrica, e o terceiro é resultado, é mercado. É mundo real, é resultado lá fora. É transformar conhecimento, inteligência, em valor para as organizações e para a sociedade, para gerar emprego e renda para um país que tem que se inserir do ponto de vista não submisso nas relações mundiais. É isso que está em debate, é isso que está em discussão, né, neste momento, para um país como o Brasil. Né? Enfim, ainda sobre a empresa, né? Recursos humanos qualificadíssimos, uma infra extraordinária capaz de atender as demandas 5G, por exemplo. Temos capacidade para isso. A CEITEC pode ser mobilizada nesse sentido. Né? Hoje há uma demanda enorme, digamos assim, e nesses contratempos na indústria automobilística, já foi referido aqui. Né? Quer dizer, quem é que poderia estar produzindo chips nesse sentido? A CEITEC teria totais condições de fazer isso. Né? Então, seria muito mais viável adaptar a CEITEC que já existe, porque o governo está propondo, vai propor, inclusive está dizendo, o Ministério da Economia está dizendo que vai fazer subsídios vultosos na área de microeletrônica do país, como a microeletrônica estivesse começando agora. Aliás, a microeletrônica do Brasil é política de Estado. Eu era presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Ciência e Tecnologia do Brasil, na época que o professor Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República, que o professor Bresser Pereira era o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, e foi gestado o primeiro Programa Nacional de Microeletrônica desse país, que assentou as bases para esse país mergulhar de forma diferente nessas relações não submissas internacionais e vislumbrou, inclusive, a era do conhecimento, da inteligência e da inovação. A transição da terceira Revolução Industrial para a quarta Revolução Industrial. E que os governos que o sucederam deram curso. Por isso a política de Estado e não política de governo. E agora um governo define o que quer fazer com algo que é um patrimônio de uma nação, que estava fazendo uma inflexão não submissa, não subordinada, não entreguista. Desculpa um pouco da ênfase aqui. O que eu vou fazer? É isto mesmo? Não tenho como dizer diferente. Não tenho como dizer diferente. Aliás, foram investidos na CEITEC muito menos recursos do que se diz que deveria ser investido.
Uma quimera que eu gosto de desconstruir é essa, né? Muito aquém para operar uma fábrica de semicondutores que foi investido até agora na CEITEC. Outra quimera. Empresa pesa para o Tesouro. Não é que menos pesa, ela pesa 0,4% de todas as empresas dependentes do Tesouro Nacional e vem diminuindo isso aí. Essa dimensão, né? Esse custo é menor se comparado com o que está sendo bancado por outros governos em outros países. Dois momentos importantes, eu gosto de bater nisso. Quando se deu um upgrade na fábrica e passou a operar o que se chama de front-end, que foi referido aqui. Ou seja, da dimensão, né? Similar pode ser uma coisa similar pequena, os outros são muito grandes, nós é uma coisinha, né? Mas o que é importante? Né? Tá ali, vocês vejam, é absolutamente crescente. E os especialistas já mostram que o ano de 2021 poderia ser um grande salto. Ancorados em algo, a CEITEC pode atuar. E não com smartphones, com computadores, que não é onde a CEITEC atua. Às vezes comparo a CEITEC com isso. E o ano de 2021, que fez com que a curva, vamos dizer assim, que fez com que aquela subida de receita fizesse uma inflexão. E que era projetado para 2024, está lá, ó, 86 de lucro bruto, menos 65, menos 8, já dariam 13 bilhões de superávit para o CEITEC. É isso que estava sendo projetado e é isso que foi abatido em voo com essa decisão. É isso que foi abatido em voo com essa decisão, ou seja, deslanchando com essa decisão. Vou ir fechando. Especialistas desconstituíram o documento do Ministério da Economia, o mesmo que o TCU diz que tem problema, mas desconstituíram provando, mostrando para eles. A empresa tem possibilidade de crescer, a empresa pode ser superavitária, e está errada essa frase dizendo que a diversificação do portfólio não é acompanhada por aumento significativo. Não tinha que dar um tempo exato para poder dizer essa frase. Essa frase só pode ser dita depois de 10, 15 anos. Eu mostrei aquele gráfico, tem que dar tempo para a CEITEC crescer e se desenvolver. Assim foram os investimentos de semicondutores em todos os lugares do mundo. Pulo essa e, para fechar, certificações, nem vou falar aqui. A empresa é respeitadíssima e tem um conjunto de, por exemplo, acho que tem espaço para uma instituição do tipo aquela que faça a ponte entre a academia e o mercado, mas que ao mesmo tempo ela seja uma espécie de uma âncora para formar, ajudar a construir empresas nacionais no campo de semicondutores e atrair players mundiais de semicondutores, como a própria CEITEC já fez com a HT Micron na experiência lá no Rio Grande do Sul. Ela já fez isso. Portanto, eu tenho diferenças com a questão da OS. Eu tenho diferenças, mas estou absolutamente aberto, imagino que todo mundo está, para debatermos qual é a melhor solução. Mas, para isso, tem que fazer o seguinte, tem que baixar um decreto imediato e que vocês não vão renunciar esse compromisso e essa responsabilidade de nação. De futuro, para ele também poder se desvencilhar dessas artimanhas e complexidades do que é mergulhar nesse mundo dos semicondutores. E saber que talvez esteja aí a saída de transformar conhecimento em inteligência em valor para a sociedade, para as organizações, para o país crescer, se desenvolver, gerar emprego, renda e incluir muito o que é o que o país precisa. Obrigado, pessoal.